Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Olha só, eu queria começar esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você e eu queria que você colocasse a sua resposta aqui nos comentários. Como é que você encara o futuro? Como é que você lida com aquilo que vai acontecer ou que pode acontecer? Eu diria que nós temos basicamente três atitudes que podem estar em jogo quando a gente pensa no futuro. A gente pode olhar para o futuro e não esperar nada especificamente dele. Quer dizer, a gente pode ter aquela atitude que eu chamaria de atitude Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O que tiver de ser vai ser, seja o que Deus quiser. Eu não tenho muitas expectativas em relação ao futuro. O que vier pode ser lucro, pode ser prejuízo, eu vou lidar com aquilo que vier. E existem outras duas atitudes que talvez seriam mais típicas, que nós poderíamos chamar de otimismo e pessimismo. De um lado, aquelas pessoas que olham para o futuro e sempre, ou quase sempre, imaginam que as coisas vão dar certo. Imaginam que serão bem-sucedidas, que conseguirão realizar os seus objetivos, que serão poupadas de situações complicadas. E, por outro lado, existem os pessimistas, aqueles que olham para o futuro e só conseguem ver catástrofes, dificuldades, imaginam que as coisas não vão dar certo. E aí eu gostaria de focar nesse vídeo de hoje nessa terceira atitude, no pessimismo. Porque aparentemente, pensa junto comigo, aparentemente o pessimismo não faz muito sentido do ponto de vista racional. Afinal de contas, se, por exemplo, eu vou fazer uma prova de concurso, eu vou concorrer a um cargo público, e aí eu fico imaginando que não vai dar certo, que eu não vou passar, que eu não vou atingir a pontuação suficiente para alcançar esse objetivo, se eu faço isso, você concorda comigo que eu estou, entre aspas, porque não se trata de uma deliberação consciente e voluntária, mas eu estou, entre aspas, escolhendo sofrer antes da hora? Porque, de fato, pode ser que eu não consiga realizar aquilo que eu desejo. Mas, se isso acontecer, eu vou sofrer. Por que eu escolheria sofrer antes da hora? Já que a situação ainda não aconteceu, a prova nem sequer está em jogo, por que eu estou escolhendo, entre aspas, sofrer antes da hora? Porque é isso que o pessimista faz. Então, sob esse ponto de vista, o pessimismo não faz muito sentido racionalmente. Fora que o próprio pessimismo, ele já atrapalha o alcance do objetivo. Se eu imagino que eu não vou conseguir passar na prova, se eu imagino que não vai dar certo, eu já atrapalho o meu processo de preparação. Se eu imagino que não vai dar certo, talvez eu não me esforce o suficiente para estudar para essa prova. Eu penso assim, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, então eu nem vou estudar muito para isso, porque eu sei que não vai dar certo. Então, a própria expectativa pessimista atrapalha o processo que poderia levar o sujeito a conseguir aquilo que ele quer. E aí, por conta dessa falta de razoabilidade na expectativa pessimista, alguns psicólogos, na tentativa de ajudar os seus pacientes a deixarem de ser pessimistas, considerando que o pessimismo está causando sofrimento a eles, alguns psicólogos, percebendo essa falta de razoabilidade, eles tentam mostrar para os seus pacientes que ser pessimista não é racional, não vale a pena. Aí o sujeito vai lá e chega para o seu paciente e diz, olha, pensa junto comigo, vem cá, vamos pensar junto aqui. Quais são as evidências que você tem de que aquilo que vai acontecer no futuro vai ser ruim como você está imaginando? Quais são as evidências que você tem de que você não vai conseguir passar nessa prova, de que você não vai conseguir realizar o seu sonho de ser servidor público nesse órgão? Quais são as evidências que você possui? Aí é claro que o paciente
vai dizer para o terapeuta que ele não tem evidência nenhuma, porque não tem como ter evidência, ele não consegue prever o futuro, ele não tem como saber realmente, objetivamente, que não vai dar certo, então ele não tem nenhuma evidência para oferecer ao psicólogo. Aí o psicólogo sai, digamos, vitorioso desse diálogo, né? Tá vendo? Você não tem nenhuma evidência de que não vai dar certo. Nesse sentido, não é mais razoável, não é mais racional, não vale mais a pena você acreditar que vai dar certo? Já que você não tem evidência do que vai acontecer, não é melhor ter uma expectativa positiva, porque dessa maneira você conseguirá se sentir mais motivado, mais confiante para fazer essa prova? E o paciente pode até sair convencido dessa conversa de que, de fato, é mais racional ter uma expectativa positiva ou, no mínimo, ter a atitude Zeca Pagodinho de dizer: venha o que vier, deixa a vida me levar, vamos lá e seja o que Deus quiser. No entanto, uma pessoa que de fato é pessimista, que não está só vivenciando um momento pessimista, mas aquela pessoa que tem uma tendência básica, fundamental, a sempre olhar para o futuro de maneira negativa, ela pode até sair convencida dessa conversinha com o psicólogo, mas ela não deixará de ser pessimista. Sabe por quê? Porque o pessimismo tem uma função psíquica muito importante para esse sujeito. O que eu estou querendo dizer para você é que, embora pareça irracional a atitude pessimista, quando você leva em consideração necessidades inconscientes mais profundas do sujeito pessimista, você percebe que, na verdade, o pessimismo tem uma utilidade, tem uma função muito importante para esse sujeito. E é por isso que ele se mantém pessimista. E qual é essa função, Lucas? Essa é uma função defensiva. Isso mesmo. O pessimismo é uma grande defesa. Como assim? Eu vou te explicar. Veja. Se eu olho para o futuro e penso, à moda Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, seja o que Deus quiser, eu estou me colocando numa situação de risco. Estou topando enfrentar o risco do futuro. Estou dizendo, corajosamente, se vierem coisas boas, tudo bem, se vierem coisas ruins, eu vou lidar com elas. Essa é uma atitude bastante corajosa e que exige do sujeito que a tem força psíquica para topar encarar o desafio de lidar com intempéries, com dificuldades, com os sofrimentos que podem acontecer. Mas se eu olho para o futuro e já imagino de antemão que as coisas vão dar errado, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando me proteger por antecipação. Imaginando que as coisas vão dar errado, eu já começo a me preparar para o sofrimento que eu imagino que possa acontecer. Então essa pessoa, por exemplo, que vai fazer a prova do concurso e ela imagina que ela não vai passar, o que ela está buscando com essa expectativa pessimista? Ela está buscando evitar o impacto do sofrimento que ela imagina que pode acontecer. Se ela ficar pensando que vai dar errado, ela já está sofrendo por antecipação e ela está, digamos assim, amortecendo o impacto que ela possa experimentar. Sabe quem me ensinou isso com muita clareza? Foi uma paciente pessimista. Essa paciente, quando criança, foi marcada por um episódio muito traumático. A mãe dessa paciente decidiu ir para o exterior trabalhar para ter uma vida melhor, só que ela decidiu falar para a minha paciente, que nessa época era criança, decidiu falar para a paciente que ela iria, assim, faltando pouquíssimos dias para a viagem. Então ela não deu tempo para a filha se acostumar com a ideia de que a mãe iria para o exterior. Eu não me lembro exatamente quantos dias foram, mas sei lá, digamos que foram 3, 4 dias. Essa moça era criança, não teve tempo suficiente para digerir aquela experiência impactante de saber que ela não veria mais a mãe durante um bom tempo. Ela nem sabia quanto tempo seria. E aí o que aconteceu com essa paciente?
ela ficou tão atônita, tão impactada, tão desestruturada pela notícia de que dali a poucos dias ela não veria mais a mãe, que ela se tornou uma pessoa, na vida adulta, extremamente tensa e pessimista. Ela nunca mais conseguiu relaxar, porque ela estava sempre imaginando a possibilidade de que algum evento catastrófico iria acontecer. Porque nesse caso, o evento catastrófico efetivamente aconteceu e ela não foi preparada para lidar com ele. Ela foi pega de surpresa. Um dos principais aspectos de uma experiência traumática, gente, é a surpresa. Você não está esperando que aquilo aconteça e de repente aquela bomba cai na sua cabeça. Qual que é a tendência natural de uma pessoa que sofre uma experiência traumática? É se tornar extremamente tensa, imaginando a possibilidade de que aquele trauma se repita ou algo parecido com ele volte a acontecer. E foi justamente o que aconteceu com essa moça. Ela se tornou pessimista para se proteger. Ficar imaginando que as coisas sempre vão dar errado, que ela vai tirar nota baixa numa prova, que ela não vai conseguir fazer uma apresentação em público, que o relacionamento no qual ela está não vai dar certo, ficar imaginando que as coisas vão dar errado, ajudava essa moça a ficar o tempo todo preparada para lidar com a possibilidade de que aquilo que ela estava imaginando pudesse de fato dar errado. Para que ela não fosse pega de surpresa como ela foi pega de surpresa quando a mãe decidiu ir embora para o exterior. É como se ela pensasse assim, eu preciso imaginar que todos os problemas que eu tenho medo que aconteçam vão efetivamente acontecer, porque caso aconteçam, eu estarei preparada para lidar com eles. Não acontecerá como aconteceu quando eu era criança, que eu estava lá de boa, né, vivendo a minha infância normalmente, achando que no próximo mês eu estaria junto com a minha mãe e de repente a minha mãe chega para mim e fala, daqui a 3 dias eu estou indo para o exterior e eu não sei quando eu volto. Nesse sentido, aqui vem uma lição terapêutica muito importante. A gente não cura o pessimismo de um paciente, a gente não ajuda um paciente a deixar de ser pessimista, considerando que o pessimismo traz muito sofrimento, a gente não ajuda um paciente a deixar de ser pessimista convencendo-o racionalmente, pesquisando as evidências para saber se aquilo que ele pensa que vai acontecer efetivamente vai acontecer. Não, isso não funciona. Isso atinge simplesmente a camada superficial do psiquismo. A gente ajuda um paciente a deixar de ser pessimista, ajudando-o a elaborar o trauma que está na origem dessa expectativa pessimista. Enquanto o sujeito não conseguir digerir esse trauma, ele vai ficar para sempre ali, como um fantasma assombrando o psiquismo dessa pessoa e levando-a a sempre imaginar que o futuro será negativo, será catastrófico, será problemático. Espero que você tenha gostado dessa pequena reflexão que eu ofereci aqui para você, mas se você quiser ter uma refeição completa, isso aqui é só um tira-gosto. Se você quiser ter uma refeição completa, estudar de maneira aprofundada a teoria psicanalítica, você tem que estar lá na Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da confraria, você vai ter acesso a mais de 400 horas de aulas sobre teoria psicanalítica já disponíveis na nossa plataforma e mais 2 aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para participar da confraria é muito simples, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode adquirir cada um desses 3 e-books separadamente, e se você for comprar os 3, você vai pagar um total de R$ 171, mas se você for inteligente, você já compra os 3 juntos,
num pacote promocional que sai pelo valor de R$ 129,90. Os links estão aqui na descrição também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário, diga aí, você é uma pessoa otimista, pessimista, é o do tipo deixa a vida me levar? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber qual é a sua perspectiva básica em relação ao futuro. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo, principalmente com aquele seu amigo, aquele seu familiar que é pessimista. Beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.